Pode Começar, iniciar então, Pedro. Visioli. Se alguém tiver alguma Vamos lá, intenção aí, quiser colocar, a Yunaia já falou no caso dela aí, vamos rezar por ela. Tem mais alguém? Pode abrir o áudio aí e falar. Pedro, gostaria de falar sobre pedir oração para vocês todos, que amanhã tem 2 entrevistas. Então, com essa pandemia, amanhã uma às 8 e outra às 10. Então, seja que Deus quiser, seja na vontade de Deus, para que tudo certo amanhã. Maravilha, Adriano. Boa sorte. Obrigado. Mais alguém? Queria pedir também que a gente vai iniciar novamente o Terço dos Homens aqui na comunidade, né? E quinta-feira agora vai ser o primeiro encontro pós-pandemia, né? Que ocorra tudo bem e a gente consiga fazer um excelente terço aí para a comunidade, né? Maravilha, Claudinei. Da onde que é? Aqui da Santa Edvirgem, Santa Catarina, né? Comunidade. Santa Catarina. Maravilha. Isso. Mais alguém? Visioli, vamos lá? Vamos iniciar? Tudo bem. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcos Moreira, a Pronto, fala é Marcos. toda sua. Boa noite, Pedro. Boa noite, todo mundo. Vamos bater um papinho hoje sobre Jesus Cristo feito homem. Na próxima semana, o Padre Danilo vem falar sobre Jesus Cristo feito Deus, né? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ele enquanto homem. No Cursilho nós temos uma palestra, uma mensagem, né, que diz que Jesus Cristo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Jesus Cristo, homem e Deus verdadeiro. Homem e Deus Salvador. Então, para a gente é fácil falar que Jesus Cristo é homem, né? Nós temos essa consciência, nós temos essa noção. Mas alguns perguntam, né, como é que pode um homem ao mesmo tempo ser Deus? Como é que funciona isso? E aí as Escrituras já falavam desse homem, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, que teria uma descendência. Os profetas já falavam 1.200 anos antes dele nascer, que ele viria em forma de homem. Como é que alguém que
precisa salvar a humanidade, venha de outra maneira. Para ele salvar a humanidade, ele tem que vir como homem. Tem um texto que eu quero partilhar com vocês. Aliás, é um PowerPoint, tá? A gente vai partilhar aqui rapidinho. Tá partilhando aí, Pedro? Não, né? Não, Marquinhos, não apareceu nada, não. Não apareceu nada. Então vamos pegar aqui de novo, Pedro. Foi, Pedro? Foi. Foi? Pronto. Se a gente examinar as Escrituras, né, ela vai... Examinamos as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E elas são os que dão testemunho de mim. É João falando, está no Evangelho de João 5,39. É Jesus Cristo falando que os evangelhos dão testemunho dele, enquanto homem e enquanto Deus. Não é? Ele vai dizer também, no mesmo Evangelho de João 1,45, vai falar que é o seguinte: cumpriu-se o que Felipe disse a Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, 1800 anos antes de Cristo vir. Lei que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele vem aí da descendência de José. Um pouco mais atrás, lá em Gênesis, vai falar assim, ó, virá da tribo de Judá. Quer dizer, é alguém do meio do povo que vem para salvar. Está lá em Gênesis 49. O Senhor teu Deus suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. Ou seja, em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento ainda, na Torá, Deuteronômio já falava que viria um profeta, e é ele a quem nós deveríamos servir. Quer dizer, esse Jesus, os profetas já vinham falando dele há muito tempo, não é? Ele descerá, ele descenderá de Isaac, fala em Gênesis, de Jacó também em Gênesis, da tribo de Judá, né, da família de Davi. Ele nascerá de uma família, de uma virgem, está lá em Isaías. Não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias, também está em Gênesis. Quer dizer, os profetas já diziam que esse homem viria, e não só na Bíblia ou no Antigo Testamento. Né? Flávio Joséfo, um historiador judeu também, fariseu, escreveu, né, que na sua época, por essa época apareceu Jesus, homem sábio. Então ele é um homem. Se é que há lugar para chamarmos de homem, porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que receberam como júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo, ou seja, o mesmo homem também é o Cristo. E vai mais além, João ainda continua. Por que Deus veio feito homem? Para se cumprir as Escrituras. Nas Escrituras não diziam que ele via da descendência de Davi, né, que viria um homem da terra de Judá? Pois bem, para se cumprir as Escrituras. E as Escrituras já dão testemunho, então, de Jesus Cristo. Se a gente pegar o Evangelho de Lucas, esse homem veio em forma de homem mesmo, nasceu de uma mulher. Enquanto estava em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. É isso que a gente comemora no Natal. Não é? Jesus nasceu no meio de nós, feito criança, de uma mãe e de um pai. E o próprio Jesus também pergunta. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Não é? É a mesma pergunta que Jesus está fazendo para a gente hoje. E nós, quem dizemos que é Jesus? Quem é Jesus na nossa vida? Quem é esse homem Jesus que veio na terra, que habitou a terra igual a gente? Não é? Tem um outro texto que eu quero partilhar com vocês para a gente discutir um pouquinho, que vai mostrar ainda nas Escrituras que esse homem Jesus partilhar. Está aqui. Embora ele fosse filho de Deus, né, que ele, quando a gente vai pegar um pouquinho antes de Lucas, vai falar que o anjo apareceu a Maria e ele nasceu do Espírito Santo, embora ele fosse filho de Deus, ele escolheu vir na terra de forma humana. Também no Antigo Testamento está dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo e mandou seu filho único, né?
Ele tinha a natureza humana, ele tinha a vontade humana, mas não pecou. A gente diz lá no cursilho que Jesus foi igualzinho a gente em tudo, menos no pecado, não é? Jesus, como cristão, isso é muito importante para a gente, porque se Jesus venceu a morte, venceu o pecado como homem e não como Deus, nós também, como homem, semelhante a ele, conseguimos vencer. Não é? Jesus, como homem, ele foi tentado. Eu trago um texto aí embaixo também. Ó. Jesus foi tentado em tudo segundo a sua semelhança, ou seja, segundo a semelhança aos homens. Né? Está lá em Hebreus, porque não tem um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o pecado. Ou seja, Jesus, como ele se fez homem, ele conhece todas as nossas mazelas, ele conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos sofrimentos, as nossas tentações. Porque ele foi homem igual a gente, não é? Jesus também teve vontade própria, que está no texto que eu coloco abaixo, não é? E ele negou essa vontade própria, muitas vezes para não pecar, é claro, e para obedecer o Pai. Tem a passagem em Lucas 22 que ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, eu como homem, eu como Jesus Cristo, eu como homem, filho de José e Maria, eu não quero esse cálice. Mas se for a tua vontade, Pai, Deus, então que seja feita a tua vontade. Quer dizer, Jesus mostra aí que, de fato, ele é sim Deus, mas ele é sim humano, porque ele tem aquelas vontades próprias de um humano. Não é? Jesus, enquanto humano, também teve que crescer. A gente vê nas Escrituras também, Lucas, né, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Né? Aquela passagem que Maria e José perdem ele no templo e ele está lá aprendendo sobre as coisas de Deus. Né? E depois, logo após, Lucas finaliza com esse texto, que Jesus crescia em estatura e graça, não é? Jesus veio semelhante a nós em tudo. Era isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Jesus foi humano. Ele teve todas as vontades, todas as necessidades. Ele se fez humano. Então, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu vontade. Ele fez amigos, ele fez inimigos, a gente já sabe disso. Ele também tinha a sua vontade como humano. Mas ele, como sendo filho de Deus, tendo a divindade, a outra vontade dele colocava ele mais próximo para fazer as coisas que Deus pedia. No texto que o Visioli disponibilizou para a gente, vai dizer já no começo, deixa eu colocar aqui de novo. No texto que o Visioli disponibilizou para a gente, já no começo, está dizendo o seguinte: uma vez o mistério da encarnação, a natureza humana de Jesus foi assumida. A Igreja confessa que nele existe a plena realidade da natureza humana, ou seja, ele é pleno humano, com sua vontade e inteligência de humano. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja lembra que essa natureza humana de Cristo pertence à pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu. Desta forma, tanto a sua alma como o seu corpo, Jesus espreme humanamente os modos divinos na maneira de agir da Santíssima Trindade. Ou seja, embora ele sendo humano, a essência dele é divina, né? Tanto na alma como na maneira de agir. E ele busca sempre fazer a vontade de Deus. E se para ele, que assumiu a forma humana, que assumiu a identidade humana, que se fez humano inteiramente, 100%, ele venceu todos os obstáculos e o pecado, para mostrar para a gente que somos humanos como ele foi, a gente também consegue vencer. Na Gaudium Spes está escrito assim: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, e a gente sabe da história, ele trabalhou ajudando José como carpinteiro. Pensou com a inteligência humana, né? E como ele vivia com a comunidade, ele pensava como aquela comunidade dele. Agiu com a vontade humana, e a gente vê isso nos evangelhos várias vezes. Amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Afirmando aquilo que a gente vem falando sempre lá no cursilho, não é? Jesus foi igualzinho a gente, exceto não pecou. A alma humana de Jesus Cristo, ela assume verdadeiramente humano, né? Esse conhecimento não é ilimitado, ou seja, como ele é humano, ele tem os seus limites também.
não é? Por isso Jesus pode crescer em sabedoria e estatura em graça. Ele teve que conhecer a Torá, ele teve que conhecer as leis da época, está lá em Lucas também, não é? Ele também informa-se, como qualquer pessoa, dos conhecimentos do seu tempo, para mostrar para a gente que nós, se Jesus, que era Jesus, ele teve que aprender as coisas de Deus enquanto humano, nós também temos que buscar isso. São Máximo dizia que a natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Pai, deixa eu pegar aqui, isso. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união ao Pai, conhecia e manifestava nela tudo o que cabe a Deus, né? Ou seja, ele amava a Deus, ele tinha a sua essência divina também, então ele ia fazer tudo semelhante para que conseguisse agradar a Deus, não é? É por isso que Jesus tinha conhecimento íntimo da vontade de Deus. Isso lhe pertencia, já estava no íntimo dele, né? Isso penetrava no coração e nos pensamentos de Deus, de Jesus Cristo, né? Penetrava nos pensamentos mais secretos e no coração de Jesus, não é? Portanto, a sua união, vou voltar mais um pouquinho aqui no texto. Portanto, a sua união à sabedoria divina, o conhecimento humano de Cristo, tinha em plenitude a consciência da boa nova que viera revelar. Mas o que ele não revela diz que não é a sua missão. Ou seja, ele veio aqui simplesmente para ser o redentor dos homens. Tudo que passar disso, da sua missão, ele não pode revelar, que é o Pai que vai revelar. E a gente vê muitas vezes na Escritura, se você quer vir ao Pai, siga-me, né? Na casa do meu Pai tem muitas moradas, mas para por aí, né? O que vai acontecer depois é só o Pai que pode fazer. Jesus Cristo veio na Terra para uma missão, que seria simplesmente a redenção dos homens, mostrar para os homens que havia se perdido que é possível viver na graça de Deus, é possível viver no amor de Deus, fazendo tudo o que Deus queria que a humanidade de fato fizesse, sendo homem, né? Por isso ele veio em forma de homem, para mostrar que é possível. Se ele viesse em forma de Deus, ia ficar bem tranquilo, ele é Deus mesmo, ele consegue. Mas não, ele quis se fazer igualzinho a gente, não é? A igreja ensina que Jesus possui duas vontades, a humana e a divina, mas elas não opostas, né? Elas cooperam uma com a outra. A vontade humana de Deus, ela chega até a vontade divina e ali eles se obedecem, não é? Ele não nega a sua vontade humana, mas não desobedece à vontade divina, né? Sem estar em resistência uma com a outra, sem imposição, sem oposição na realidade. E sempre subordinado à vontade de Deus. E a gente viu agora há pouco, né? Se afaste de mim esse cara, mas se não for possível, que seja feito a sua vontade. Ainda no texto, o verbo se fez carne assumindo a verdadeira humanidade. O corpo de Cristo era ilimitado, como nós somos. Por isso, o corpo de Cristo pode ser representado. No Concílio Vaticano II, ecumênico, diz o seguinte: a igreja reconhece o legítimo como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que, no corpo de Jesus, Deus, por natureza, é invisível, mas se torna visível aos olhos, aos nossos olhos. Vai estar lá também, São Paulo vai falar para os Colossenses, né? Colossenses 1,15. Que Jesus é Deus invisível fazendo-se visível. É o Deus invisível no meio de nós, ou seja, é Jesus Cristo que representa Deus, que é Deus no meio de nós. Então, Deus, por natureza, é invisível. A gente não tem imagem de Deus. A não ser lá no santuário do Pai Eterno, tem uma imagem lá que tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo e Nossa Senhora, né? Ali tem uma imagem de Deus, é o Jesus Cristo mais velho. Mas Deus, por ser natureza invisível, se torna visível aos nossos olhos através de Jesus Cristo. A igreja também celebra isso no Natal, não é? Jesus Cristo conheceu e amou a todos durante a sua vida. Haja visto lá que ele sempre acolheu todo mundo, sempre fez milagres, porque também ele tinha a sua divindade. Entregou-se por cada um de nós, diz São Paulo. O Filho de Deus amou e entregou-se por mim. Está lá em Gálatas. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Saindo um pouco desse texto e voltando lá para o slide que eu tenho aqui preparado, deixa eu pegar aqui para vocês.
Jesus Cristo vai dizer naquela leitura que ele faz lá no templo, que o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para sarar os contritos de coração, anunciar aos cativos a redenção e aos oprimidos, e pregar o ano favorável do Senhor. E ele diz também que hoje se cumpriu as Escrituras, ou seja, aquele mesmo Cristo que viria em forma de homem, num determinado momento ele chega na história e fala, eu estou aqui para justamente fazer isso, evangelizar os pobres, sarar, curar e a redenção, né? Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, ou seja, Deus está habitado no meio de nós através de Jesus Cristo. Então, o homem em Cristo se torna Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Foi aquilo que eu falei para vocês que Paulo havia dito em Colossenses, não é? E Pedro vai dizer que nós vimos a sua majestade com os nossos próprios olhos. Pedro andou com Jesus. Então, Pedro viu Jesus Cristo, viu Deus em Jesus Cristo no meio de nós. Ou seja, Deus se colocou como homem. Ele teve todas as credenciais de ser Deus. Ele era prometido pelos profetas. Ele era esperado por aquele povo. Ele cumpriu todas as mais de 30 prerrogativas que os profetas diziam, que como viria um Salvador. Tudo aquilo que colocaram de como viria o Messias do meio do povo, Jesus Cristo cumpriu. Então ele quis mostrar para a gente, eu, homem, no meio de vocês como Deus, né? Eu, no meio de vocês, um Deus feito homem, eu posso fazer tudo o que vocês, homem, faz. Mas, ao mesmo tempo, mostrar para você que, como homem, a gente pode agradar a Deus e fazer tudo o que Deus pede. Eu não sei se eu consegui explicar, porque para mim fica bem claro quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus feito homem, como Pedro falou lá, né, no caminho de Cesareia de Filipe. Tu és o Messias, filho de Deus no meio de nós. Ou seja, você é o Deus encarnado em homem, com todas as nossas vontades, com todas as nossas necessidades, né? Você tem, sim, a essência divina no seu coração, você quer seguir a Deus da mesma maneira que nós que conhecemos e tememos a Deus Javé, queremos segui-lo. E você mostra que é possível seguir todos aqueles mandamentos deixados por Moisés, todas as vontades de Deus enquanto homem. Nós temos que trabalhar, você como homem, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, também trabalhou. A gente tem que aprender as coisas de Deus. Você, filho de Maria e José, também aprendeu as coisas de Deus. Da mesma maneira que nós, homens, fomos convidados a ser evangelizadores e pescadores de homens, você, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, foi à frente, mostrando que é possível. Você sofreu na sua pele, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, todos os traumas da humanidade. Você foi traído, você foi humilhado, você foi crucificado, e você venceu a morte como Deus, mas você mostrou que é possível passar por todos esses perrengues, como eu digo aqui, sem blasfemar, sem virar as costas para Deus, sem falar, não, Deus, não vou fazer a sua vontade, sem pecar. Você sofreu tudo isso, você teve tentações e não abriu mão da sua vontade divina, ou seja, da mesma vontade que Deus tem para cada um de nós aqui na Terra. Não é? Então Jesus, ele é verdadeiramente homem. Ele esteve na Terra como homem. A igreja prega, reza e é dogma da igreja que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, é o filho de Deus encarnado. José foi o pai adotivo, Maria foi aquela que gerou Jesus Cristo, não é? E ele é sim igual a gente, de natureza humana, né? Embora pela união com o Pai, a união mais forte que talvez nós não tenhamos essa união tão forte assim, não é? Mas foi um Deus no meio de nós que quis mostrar, quis fazer tudo aquilo que um homem pode fazer e mesmo assim vencer o pecado para mostrar para a gente, eu fui igual a você. Não adianta você falar que não dá porque eu tive na sua pele. Eu tive aí, eu pisei nesse mesmo solo que você está pisando. Eu sofri as mesmas coisas que você está sofrendo e eu sei que é possível você evitar o mal, eu sei que é possível você não pecar e fazer as vontades do meu Pai. Eu sei que você também estava perdido, é por isso que meu Pai mandou eu aí na terra, enquanto homem. Agora, se você de fato quer ver ao Pai, vem e segue-me, faça as minhas vontades. Como a Escritura já havia dito tudo o que aconteceria com o Messias, com o Salvador, siga as Escrituras que você também vai saber como chegar ao Pai. Porque eu, Jesus Cristo, enquanto estive na terra, falei para você qual era o caminho para chegar até o meu Pai, qual era o caminho para ter o reino eterno.
E eu fiz mais. Eu não falei para você, vai e faça. Eu falei para você, vem e segue-me. Primeiro eu fiz para mostrar para você, meu filho, como é que se faz para alcançar o reino dos céus, não é? Para mim é bem claro isso. E na próxima semana o Padre Danilo vem falar com a gente sobre esse mesmo Deus que é homem encarnado, esse mesmo homem encarnado ser um Deus redentor. Esse mesmo homem é a terceira pessoa, uma das três pessoas da Santíssima Trindade, estar aqui no meio de nós como um homem e depois salvar a humanidade, não é? O Visioli preparou um texto muito bonito e talvez eu não consiga expressar toda a grandiosidade desse texto. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai abrir para as perguntas agora, e eu pediria para o Visioli me auxiliar também nessa questão. Por conta daquilo que eu já falei umas 2 ou 3 vezes aqui, para mim é muito tranquilo. Para mim, Jesus Cristo é o Deus invisível, visível. Né? É o Deus que eu não consigo ver aqui no meio de nós. É o Deus que veio mostrar para mim que sim, é possível. É possível, porque eu passei por tudo isso, não é? O Claudinei está falando aí que ele mostrou o caminho, não só a teoria, né? Mas ele viveu. É mais ou menos isso. Ou, aliás, é 100% isso, Claudinei. Ele veio aqui e mostrou o caminho, porque não adiantou nada. Deus já havia mandado os profetas, Deus já havia mandado outras pessoas, Deus já havia deixado os mandamentos e ninguém seguia. Então, nada mais justo do que o próprio Deus vir aqui na Terra, mas não como Deus, como homem, para mostrar que é possível como homem. E se ele viesse como Deus, todo mundo ia falar, mas como Deus é fácil. Mas Jesus Cristo veio como homem, para mostrar que é possível sim seguir as vontades de Deus como homem. Amém? Não falei isso em meu nome, falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, Marquinho. Obrigado pela aula. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Fique à vontade. Marquinhos e Visioli aí para estar respondendo para nós. Pode abrir o áudio e mandar a pergunta. Um de cada vez, por favor. O que me deixa mais assim convencido também, Pedro, é que todo mundo já anunciava. João Batista mesmo no batismo, né? João Batista falava que ele não teria, ele não serviria para amarrar as sandálias do Cordeiro, né? Daquele que viria depois dele, né? Que viria alguém depois dele. E quando Jesus foi batizado, o próprio João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, ou seja, eis aí aquele Salvador. Mas não era um anjo que estava lá, não era um ser iluminado, era Jesus Cristo, um homem, né, um primo dele. E quando ele é batizado, vem a voz de Deus e diz: eis aí o meu filho, ou seja, está aí o meu filho, está aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com vocês, não é? E as Escrituras vêm falando que esse Deus sairia do meio do povo, né? Não viria um ser iluminado, como agora a promessa é que Deus volte no seu corpo resplandecente, não é? Nos últimos dias. Né? E a gente já conhece qual é o corpo resplandecente de Jesus Cristo, mas ele viria como um homem, para mostrar que é possível como um homem. E dá todas essas credenciais, que ele viria da tribo de Judá. Moisés já falava dele, não é? Quando ele chegou, ele falou que se cumpriu as Escrituras. Isso falando da Torá e dos Evangelhos, mas existem muitos outros documentos e muitos outros historiadores que falam desse Jesus Cristo que viria, não é? Não era simplesmente anunciado pelos profetas, não é? Sim. E existia no passado também, Pedro e todo mundo, muitas heresias, né? Que a igreja teve que combater, dizendo que não, que Jesus, inclusive uma delas falava que Jesus não teria uma alma de humano, porque ele era o Deus, não é? E a igreja teve que discutir isso. Não, ele tem sim a alma humana, né? Ele tem sim a sua vontade humana, ele tem sim a sua divindade, não é? Então, foram as 3 ou 4 heresias mais ou menos nesse sentido, negando, ou uma negava que Jesus Cristo era Deus, ou uma negava que Deus não poderia estar no meio, não seria um homem, né? Ou ele era Deus ou ele era homem, entendeu? E a igreja teve que combater tudo isso. E num concílio ficou estabelecido como dogma: sim, Jesus Cristo foi homem, 100% homem, em corpo e alma e vontade. E sim, foi 100% Deus.
né, na sua divindade e na sua participação da Santíssima Trindade. Também, vou falar alguma coisa, também, Marquinhos, aquela parábola do vinhateiro, que deixa a vinha para os empregados, depois ele manda os empregados, os funcionários dele virem cobrar os arrendatários da vinha, são mortos. Aí ele envia o filho. Jesus fala que o dono da vinha manda o seu próprio filho, e seu próprio filho vai ser morto. Então, essa parábola mostra bem Jesus expressando essa filiação de Deus, tá? Sendo ele esse filho do vinhateiro. Quer dizer, o vinhateiro é Deus e ele é o filho. Então, isso daí já mostra bem que Jesus já tinha consciência de que ele era filho de Deus. Sim, e a profecia também dizia, Reinaldo, lá em Jeremias, Isaías acho que é o que mais completo, né? Dizia justamente que isso aconteceria, como viria o Salvador, de que descendência ele viria, tanto Jeremias quanto Isaías, Malaquias também fala um pouco, e como ele morreria. Incrível, cara, que em Malaquias ele diz até por quantas moedas ele seria traído, né? Que era justamente o preço de se comprar o terreno onde Judas foi enterrado, que era um geol, era um lugar onde se queimava o lixo, né? Que era um terreno barato, digamos assim. Então as escrituras já falavam de tudo isso, e Cristo veio reforçar nessa parábola que você acabou de citar, justamente isso, ó, já mandei tudo, cara, já mandei profetas, já mandei Moisés, Elias, Jeremias, todos eles, e vocês não atenderam. Então agora toca eu mandar meu filho, e vai ser morto da mesma forma. Só que foi uma morte que não foi em vão, né, Reinaldo? Ele venceu a morte no terceiro dia, né? E aí, se a gente completar um pouquinho, no caminho de Emaús, né, que eles conversam ali com Jesus e falam, nossa, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu com o Messias. A falta de conhecimento, porque se os discípulos de Emaús conhecessem as Escrituras, saberia que ele venceria a morte no terceiro dia e estaria no meio deles, né? Também está escrito isso lá nas Escrituras, no Antigo, na Torá, né? Deuteronômio principalmente. Correto, é por aí o caminho. Por aí o caminho. Eu queria acrescentar, viu, Marcos? Eu queria acrescentar uma coisa. É o seguinte, nós lemos aqui e vimos no texto, no 7º Concílio Ecumênico, lá atrás, né? A Igreja reconheceu como legítimo que Jesus seja representado em imagens sagradas. Como é que se deu isso? Por quê? Qual é o argumento? Porque os protestantes dizem que nós somos idólatras, né? Uma bobagem. Mas, enfim, eles têm que ter alguma coisa para atacar a igreja. É o seguinte, se Deus, digamos assim, se fez homem, vamos dizer, ele se rebaixou à condição humana, por que não poderia ele ser representado? O que é que impede que Jesus Cristo seja representado em imagens, em quadros, em pinturas, já que ele se tornou homem? Vamos pensar um pouquinho. Se naquele tempo houvesse uma máquina fotográfica, nós teríamos provavelmente milhares de fotografias de Jesus, não? Ou não? Certamente. Então, pessoal, esse negócio de idolatria, isso é tudo bobagem. Idolatria é quem adora a imagem, não o que ela representa. Isso é... Então, mesmo eu ainda não entendo por que as igrejas ortodoxas permitem que Jesus seja pintado e não colocado em imagem. Não vejo que diferença possa haver. Talvez o padre... Como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Padre Luiz, lá da Igreja Ortodoxa, possa um dia nos explicar sobre isso, porque eu não consigo entender. De qualquer forma, essa história de não pode representar em imagem, tudo isso é tudo bobagem. Se Jesus Cristo se fez homem como nós, ele pode ser representado como qualquer um de nós.
Eu queria acrescentar isso daí. Mais alguém tem alguma questão? Queria fazer uma pergunta, posso? Ô, Nilson, fica à vontade. Eu queria saber, enquanto Jesus estava com Maria, Maria fez milagre? Eu vou Por exemplo, responder que os até onde... apóstolos discípulos sempre caminhavam, faziam milagre, certo? É. Maria chegou a fazer algum nesse tempo? Eu não tenho conhecimento, não sei se você tem conhecimento, Visiora, dos milagres de Maria, mas até onde eu conheço de Bíblia, eu conheço sim que Maria intercedeu por milagres, mas não que ela tenha feito, não é? Não, em vida não. Em vida ela não fez em milagre. vida eu penso também que não, é. Não vi nenhum relato que fale isso. Enquanto ela viveu aqui, né? O que pode ter acontecido seria a intercessão dela, como tem o relato na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, onde ela pede para Jesus que ele faça o milagre, ela intercede pelos noivos, né? Isso sim. Ela pede para Jesus. Isso, Jesus quem faz o milagre é Jesus. Ela é enfática em dizer, fazei tudo o que ele vos mandar, ponto. Né? O que ele vos mandar, é ele que vai fazer, não sou eu. Não é? Mas não deixou de interceder. Filho, olha, eles não têm mais vinho, faça aí. Mas você viu em algum lugar daí, Nilson? Outra coisa, assim, às vezes eu faço algumas perguntas que eu tenho a resposta, mas eu gostaria sempre de estar aprendendo, né, o conhecimento. Tá, mas se a gente der a resposta errada, por favor, corrija. Porque Jesus, ele era o Senhor, né, Filho de Deus, e ele sempre se recolhia para orar. O que ele queria passar para nós? Porque se você analisar, ele não precisava de rezar, orar, nada, né? Quando você pega um leigo... Partindo do pressuposto... Você pega uma pessoa sem conhecimento, você se faz essa pergunta. Mas imagine assim, se ele se fez homem, né? Ele se fez 100% homem, em corpo, em semelhança, em atitude, né? Ele tem que rezar a Deus, ele tem que conversar com o Pai, ele tem que pedir a Deus, não é? Porque ele é homem, ele está na condição humana aqui na Terra nesse momento, né? Ele está vivendo como homem. Se ele, enquanto homem, que está caminhando ali com os 12, não para rezar, não para orar, não para pedir força para a sua alma humana, para a sua condição humana, nós também, para a oração, a gente não ia ligar a mão. Jesus, que é o Deus, não rezou, por que eu vou rezar? E outra, ele estava aqui em missão. Ele veio aqui para cumprir uma missão do seu pai. Ele precisava de força para cumprir essa missão. E lembra-se que nós falamos aqui que ele tem a vontade humana dele. A vontade humana dele, muitas vezes, não era passar por todo aquele sacrifício, por todo aquele sofrimento. Né? E aí ele pediu para Deus, meu pai, se for possível, tira isso de mim, mas se não for, tudo bem, eu encaro isso. É uma oração. Né? Deus, pai, eu não quero, porque a minha vontade humana não quer. O meu humano quer evitar isso. Mas eu tenho que fazer a vontade divina, que está aqui dentro de mim também, fazer a vontade divina. Eu penso que Jesus orava justamente assim, estou no caminho certo, meu pai? Estou no caminho certo, é isso que eu preciso, me dá força para executar, porque a carne é fraca, a carne não é divina. Eu sou divino, mas a carne não. Visiório, se você puder complementar. Não, é o seguinte, quando um filho sai para fazer alguma coisa que o pai o incumbiu de fazer, depois de fazer, ele pergunta para o pai, fiz direito? É isso mesmo? É o que o Senhor quer? Então, o Cristo, como filho, ia se aconselhar e ia buscar forças, né, junto a Deus. E também, como o Nilson insinuou, provavelmente também ele ia rezar muito para nos mostrar que a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos para conversar com Deus.
E é o que ele fazia, né? E ele fazia questão que todo mundo soubesse. Ele se retirava sozinho para ir pedir ajuda, para ir pedir conselho, aconselhamento de Deus. É isso. Obrigado. Eram essas informações que nós precisamos sempre estar, né, atento. Sem dúvida. Mas Sem dúvida. nos faz crescer, né? Por mais que nós estamos muitos anos no cursinho, parece que é uma pergunta besta, mas que a gente está sempre carregando bateria. O Visioli e Nilson, e até na cruz ele fez uma oração muito forte, né? Pedindo, intercedendo aos outros, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ali na cruz ele ainda rezou a favor de outros, né? A favor daqueles que estavam o maltratando. Então Jesus rezou até os últimos minutos dele. Até que os apóstolos, né, ficaram interessados por que Jesus se retirar para orar e falaram, ensina nós a orar, né? E ele ensina a oração no Pai Nosso. Isso. Interessante. Isso. Eu ia falar exatamente isso. Sobre a oração do Pai Nosso, que ele ensina a rezar, justamente. E só uma palavrinha em relação a Maria, pelo que eu me lembro, acho que realmente a intercessão foi em Caná mesmo, no casamento, né? Não me lembro de outro lugar onde ela intercede. Não me lembro. Alguém tem mais alguma coisa? Eu acho que Jesus, ele veio mostrar o caminho, né? Não só assim, com todas as suas atitudes, como rezar, como a gente fazer o caminho do céu, né? Eu acho que a gente tem que tentar imitar ao máximo, e ele veio mostrar com todas as suas atitudes, com todos os seus, né, os valores que ele passou. Então, todo aquele ensinamento que ele passou, na minha cabeça não foi em vão. Aquilo ali foi para fortalecer a humanidade, para todos realmente ficar embasado, não só teoricamente, mas fisicamente, com a sua presença carnal no reino dos humanos, né? Por aí, mais ou menos. Marcos? Oi. Eu gostaria de... Posso botar um pouco de areia na nossa conversa? Pode. É o seguinte, nós sabemos que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso aí não cabe dúvida. Quando ele ressuscitou... Cortou, Visioli. Ele veio só como homem, hein? Cortou. Quando ele ressuscitou, ele veio... Cortou? Você está me ouvindo? Cortou, repete. Sim. Agora estou. Repete. Quando Jesus ressuscitou, ele veio como verdadeiro Deus ou como verdadeiro homem? Os dois. A Terezinha já respondeu. Já respondeu para nós. Os dois. Parabéns. Deu para ver. Isso foi bom. Não vai bater nela, Visioli. Está ao vivo. Ó, Maria da Penha. Eu tenho uma curiosidade. Uma curiosidade, Visioli e Marquinho. Eu vejo que nas Escrituras não tem nenhuma passagem mostrando que Jesus, quando criança, já tinha noção de ele ser o Filho de Deus, ou ele já tinha essa ideia, porque se partir desse princípio, a gente entende que ele não foi uma criança, vamos pôr assim, normal, entre aspas, né? Tem alguma passagem nesse sentido? A passagem, depois eu vou sempre falar primeiro, Visioli, depois você vem arredonda e me corrige se eu estiver errado. A passagem da infância dele que me mostra, Pedro, é que ele era um menino diferente, que ele sabia que sim, ele tinha que fazer a vontade de Deus, que ele era filho de Deus, é justamente a passagem do templo, né? Quando Maria e José voltam para buscá-lo, e ele é bem enfático, não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Não é? Então ali ele já está crescendo em sabedoria, né? Ele já estava se preocupando com as coisas da igreja.
Ele estava conversando com os doutores da lei, estava entendendo como é que funcionava a religião naquela época. O que os doutores da lei pensavam sobre Deus Javé, né? Então, quer dizer, ele já estava se preocupando, sim, com as coisas de Deus. Então, ali, eu penso que ali ele já sabia que ele era diferente. Eu não é? entendo, mas aí já era um adolescente, né? Já era um adolescente dos 12 anos. Mas agora, para você imaginar, para um adolescente chegar aos 12 anos e saber que ele tem que se preocupar com as coisas de Deus, isso aconteceu um pouco antes, né? Mas um pouco antes, para a Escritura, para os evangelhos, coisa e tal, não era importante ainda quem era Jesus, o menino Salvador não poderia. Teria que ser um Salvador, um homem. Por quê? O povo daquela época esperava um guerreiro, um lutador, um que fosse tomar o poder pela força, pela arma, não é? Então não era uma criança que ia fazer isso. Então Jesus tinha que esperar a plenitude dos tempos, tinha que esperar o tempo dele. Tanto é que no primeiro milagre ele ainda avisa, mulher, a minha hora ainda não chegou, não é agora, mas já que você está me pedindo, eu faço. Tinha mais um tempinho para amadurecer ali. Então tinha todo um projeto, um propósito, um plano de Deus para que a missão salvadora dele acontecesse. Então não seria quando criança, não seria quando adolescente. Até porque as leis da época também blindavam Jesus Cristo, digamos assim, ele tinha que seguir algumas regras ali da lei judaica também, não é? Visiole. Bom, tá certo, é exatamente isso. Não tenho a menor dúvida que ele tinha, evidentemente, com 12 anos, ele já tinha a noção completa. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa, para a gente saber por quê. Vocês devem saber que todo primogênito de um casal deveria ou poderia ser um sacerdote da religião judaica. Só os primogênitos. Jesus, evidentemente, era um primogênito. E os primogênitos se tornassem ou não sacerdotes quando ficassem adultos, os primogênitos eram obrigatoriamente colocados em aulas especiais da escola que tratava do Torá, tratava da doutrina judaica. Consequentemente, Jesus, como primogênito, deve ter frequentado esse tipo de aulas. Consequentemente, mesmo com idade mais jovem ainda do que os 12 anos, ele deve ter aprendido muito sobre a religião judaica. E como ele tinha consciência, como diz o texto aí, que Jesus tinha consciência do que ele era, da essência dos mandamentos de Deus. Então, possivelmente, já naquela época, ele começou a formar o conhecimento de que ele era diferente. E com os estudos avançando, ele acabou tendo a revelação. Tanto é assim que o evangelho que você citou, Marcos, da passagem do templo, diz que ele estava assombrando os próprios sacerdotes com os conhecimentos que ele tinha, com 12 anos de idade. Isso. Então, a partir daí, você pode já intuir, embora não se possa afirmar, né, não há provas, mas você pode intuir que ele já tinha conhecimento da missão dele, do que ele tinha vindo fazer aqui. Não sei se vocês concordam, mas é um pensamento lógico, né? Muito bom. Mais alguém? Ainda mais que naquela época as crianças não eram respeitadas, né, Marco Visioli? Nesse tempo de Jesus pequeno, né, na época as crianças não tinham... Crianças e mulheres estavam à parte, mas não os primogênitos, viu? Ô Pedro, eu tenho um vídeo aqui
É rapidinho, 2 minutinhos. Vamos ver se eu consigo partilhar com vocês. Aí você libera para partilhar de novo, que eu estou sem. Naquele outro, naquele né? naquele outro, por favor. Deixa eu ver se dá certo aqui. Só para pôr para vocês. É um vídeo que eu uso, uma parte de um vídeo que eu uso, nas palestras que eu faço para encontro de noivos, sobre a figura de Cristo. Vamos ver se a gente consegue pôr aqui. Se a gente conseguir... Espera aí. Deixa eu achar ele aqui. Não está indo, né, Pedro? Não, tá tudo escuro aqui. Compartilhamento de tela, mas não está abrindo. Deixa eu abrir aqui, então. Espera um pouquinho só. Pronto, vamos ver se eu compartilho agora. Se não der também, fica com a próxima. Sim. Compartilhar. Abriu. Abriu, né? Deixa eu só... Eu respondi tão espontâneo assim. Tá sem som, né, Pedro? Tá. Tá sem som. Na tela lá tem que clicar lá embaixo no compartilhamento de áudio lá, não sei se você... Pronto. Já, acho que agora vai. Espera aí. Foi. Não, né? Começou. Tá com som? Tá. Tá baixo, mas tá. Não está dando para ouvir. Não, né? Ah, que pena, Pedro. Fica devendo para a próxima. Fica para a próxima, é. Espera aí, ativar o som, vamos ver. Última vez, Pedro. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais velho, já existiu. Tá com som, Pedro? Voltou. Mas tá saindo a música? Tá. Não pode fechar o áudio, Marquinhos, que daí ele para. O sol nasceu em cada coração.
que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim. Deixa, Pedro, não dá. É quando você usa duas telas, hein, Marquinhos? Dá interferência. É. Fica para a próxima. Maravilha. Na próxima você passa. Isso. Mais alguém? Alguma pergunta? César? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Valeu. Obrigado pela participação e pela palestra. Muito boa. Mas eu agradeço o Visioli, viu, César? Visioli é que dá toda a ferramenta para a gente, viu? Tem que deixar público isso. Com certeza, né? A gente fala que o Visioli é o nosso coordenador da Escola Vivencial, dá todo o apoio aí para gente, para vocês, né, que estão dando a palestra aí, todo o material, isso aí é muito importante, né? Mas coube a você passar esse material que ele entregou em suas mãos e foi muito bem passado. A gente Obrigado. só tem que agradecer e, sem dúvida nenhuma, deixou muito claro para nós que essa pessoa de Jesus Cristo como ser humano é muito importante para nós. Tanto é que no cursilho a gente coloca o Cristo como centro, né? Jesus Cristo como a pessoa mais importante, que sempre é o exemplo para nós de tudo que nós fazemos hoje, que nos dá força, que nos dá coragem, que caminha ao nosso lado para a gente enfrentar tudo que nós passamos, né? E nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nada mais importante de ter ele ao nosso lado, né, Marquinhos? Legal. Muito bom mesmo. Muito bom. A gente continua aí pelas redes sociais, eu continuo agradecendo a todos vocês aí pelo empenho, gente. O pessoal que está se empenhando cada vez mais para que seja realizado esses encontros na segunda, os jovens aos sábados, para a gente não estar parado, né? Para a gente estar caminhando, para a gente estar nos encontrando dessa forma. E fazendo que o nosso movimento de cursilho esteja ativo, esteja preparado para quando nós voltarmos, quando a gente puder voltar fisicamente. Então, isso é muito importante. Então, deixar muito claro o nosso agradecimento aí a todos vocês que estão ajudando aí, né? Lembrando que nós temos a nossa promoção da pizza aí dia 10 de outubro, tem bastante tempo para quem quiser comprar, né? Nós temos o Pedro, a Jaqueline e temos também a Luane, né, que está com os carnezinhos, a Luane diretamente com os jovens e o Pedro Marques e a Jaqueline aí com os adultos. Pode estar ligando para eles, encomendando. Depois vai ser passado a maneira também, né, Pedro, de se pagar. A Jaqueline ia disponibilizar uma conta, é isso, Pedro? Está sabendo alguma coisa, Pedro? César, a princípio ela ia ver a possibilidade de estar depositando na conta dela, né? Isso. Mas a questão ainda ela não passou para nós nada ainda. Mas quanto a isso, a gente dá um jeito de estar arrecadando com o pessoal aí. A gente está pedindo ao pessoal, quem puder, pegar os talões e fazer a venda e se propor a estar arrecadando dinheiro, depois nos repassar, é uma forma como a gente usava lá quando a gente estava tendo as reuniões presenciais, né? Ajuda a gente bastante. A gente está com bastante cartões aqui ainda. Quem puder nos ajudar aí, só pedir que a gente dá um jeito de estar levando até a pessoa aí para... Não precisa vir buscar, não. A gente dá um jeito de estar levando, tá? Legal, legal. É isso aí, eu acho que de recado... Tem mais alguma coisa para passar para o pessoal? Lembrando que quinta-feira agora nós temos a nossa reunião do GED, né? Sim. Mensal, para nós estarmos decidindo também
assuntos relevantes aí Você vai vender, nos né? próximos meses. Mas você já está vendendo, vai ter máquina para lá. Próxima aula, então, próxima aula é o Padre Danilo, vai falar sobre Jesus Cristo feito Deus, tá bom? Aí é bom divulgar, para a sala tá cheia, o Padre Danilo sempre incentivador do cursilho, dando maior força para a gente aí. Então, segunda-feira que vem, mesmo horário, é Jesus Cristo feito Deus. Maravilha. Acho que o Ayrton queria dar algum recado, Ayrton. Que dia que vai ser a pizza mesmo? Dia 10 de outubro. 10 do 10 de 10. outubro. 10 Tá, do eu vou começar a vender pro meu pessoal. Sem cartão, Zé, sabe? Você tirou o lençol da Duda por algum motivo? Qualquer Legal. coisa eu passo deixar com você, Ayrton. Veja. Traz umas 30 para mim. Maravilha. Maravilha. Agradeço. Falou. Marquinhos estava lembrando da próxima aula, né, Marquinhos? A importância do Padre Danilo, é isso? Isso, é que é o Padre Danilo que ele sempre está apoiando a gente também, né? E a próxima aula é dele, e a gente pode até tirar algumas dúvidas, né? Ele vai estar aí na sala com a gente. E em setembro a gente tem outro. E é o complemento dessa aula, né, Marquinhos? Ah, sim, é a continuação, né? Continuação dessa aula. Continuação dessa aula aí. Por falar nisso, César, dá licença um minutinho. Toda. Pedro. Oi. Você colocou essa aula aqui no nosso site, não? Não, ainda não, Visiório. Não consegui ainda. Mas foi passado para você o texto? Foi. Ah, bom. Só Está isso. disponibilizado nas redes sociais, né, Marquinhos? Você passou. No grupo oficial MCC já está a aula lá. Mas eu vou estar colocando, depois da aula agora, eu vou colocar no site também. Para quem quiser estar visualizando e até baixar. A Beth já até baixou dela lá. É isso aí, Beth. Arquiva na escola. Muito bem. Olha lá, o Reinaldo também, olha lá. Esses são alunos, são os alunos exemplares, hein? Parabéns. Vou dar uma nota 9,5 para eles. Olha lá. Aplicado, gente. Aplicado. 9,5 não é válido. Eu tinha um professor que dizia que 10 ele só dava para Deus. Então. Muito bem. Mais alguém tem mais alguma informação? Quer falar alguma coisa? Privilégio. Oi, Obrigada. Beto. Obrigada pelo privilégio. Nilson? Sim. Pedro, só um lembrete. Sábado que vem agora, dia 29 de agosto, às 20 horas, o GED de Voz de Iguaçu tem um concurso de folclore, que eu passei para vocês lá. Piracicaba não se inscreveram, né? Não, e pelo que eu vi, representando o nosso GER, junto com vocês, isso, e representando agora sábado o GED de Jundiaí, através do setor de Itu, vai participar, tá? E é o tipo de votação. Seria interessante, né? Quem puder entrar lá no Face, vai ter uma votação, e votar lá no GED de Itu. Eu não vi a música ainda, vai ficar muito bonito. Vamos torcer para ele. Vai ser do GED de Foz do Iguaçu? É. Do Facebook do Foz do Iguaçu, não é do GEM, não, né? Não, do Foz do Iguaçu, que o GEM está apoiando, certo? É GED Foz do Iguaçu? Vai ser sábado às 20 horas. Isso. GED Foz do Iguaçu. Então, quem puder ir no sábado participar, que horas, Nilson? Às 20 horas. Começa às 20 horas. Vai ter vários, né? Vai ser muito bacana. Quem puder participar, entrar lá e... A gente vai ver outro convite é o seguinte... Se a gente consegue copiar no Face do Cursilho Piracicaba, o link para o pessoal estar participando. Porque o Carlão é uma turminha boa de cantar. Sim. Vamos prestigiar, sim. E outro convite é o seguinte, a semana que vem nós vamos ter uma reunião do GER com todos os GEDs, certo? Sim. Dia 2. E eu gostaria que Piracicaba aí o pessoal participasse para conhecer como que tá os GEDs, né? Não só vocês, mas ver outros GEDs.
Esse convite é especial meu para o GED de Piracicaba, né? Legal. Sim. Fica o convite aí, tá? Fica o E convite. eu A dou os gente... parabéns para o Marquinho, tá? Os parabéns para o Marquinho, finalizando minha fala. O seu Visioli, né? Que é o mestre aí da... Ele é o médico e nós somos as ferramentas, né? Que usa na cirurgia. E aí vai. E segue em frente. Parabéns a todos aí, tá? Fica com Deus. Maravilha, Nilson. Obrigado pelo convite aí. Então, na reunião do GER com o GEDS, na sexta-feira, dia 2, aí na sexta-feira, dia 2, eu coloco o link lá para o pessoal estar participando, quem quiser, tá bom? Ótimo. Legal. Maravilha. Mais alguma? Marquinho? Não, obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Marquinho. Obrigadão. Visioli, vamos finalizar então? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Fica à vontade. Senão a gente já finaliza. Visioli? Saiu agora? Pronto. Então, pessoal, dá os parabéns para o Marquinhos, ele interpretou muito bem e acrescentou muito mais coisas. E vamos terminar, então, a nossa reunião, iniciando, então, as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 São Paulo Apóstolo, Rogai rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos.